Pai do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe a vida de vocês. Meus irmãos, hoje estamos de volta com mais um vídeo no nosso canal. O canal Cristo é a Resposta. Não sei se vocês estão percebendo, mas próximo vídeo passado, nós tivemos um cenário diferente, né? Foi na congregação da gente. E hoje estou aqui em casa e quero trazer este vídeo para nossas vidas e também para o nosso crescimento na nossa área espiritual e também material, né? Então, eu quero trazer hoje no Evangelho de João, no capítulo 1, sobre os estudos bíblicos que estão tendo na nossa congregação, né? O simpósio de doutrina nas quarta-feira à noite. Então, nós falamos sobre Tiago Maior, né, semana passada, e falamos sobre André, o irmão de Pedro. E essa semana nós falamos sobre Filipe e Bartolomeu, que é o Natanael, né? Natanael e Bartolomeu é a mesma pessoa. Então, eu fiquei com aquele negócio no meu coração, né? Sentindo a vontade de trazer esse assunto que me chamou a atenção sobre Bartolomeu, que era o Natanael. Então, aqui no capítulo 1 de João, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, né? Ele diz aqui no capítulo 1, versículo 47, Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Essas duas passagens, esses dois pontos que eu vi, né, nesse versículo 47, me chamou a atenção. E eu fiquei sentindo aquela inquietação, né, do Espírito Santo para trazer um vídeo a respeito dessas duas palavras. A primeira palavra, verdadeiro israelita. Ele era um verdadeiro israelita, mas não era porque ele era nascido em Israel. Não, é porque existia algo dentro de Natanael que chamou a atenção de Jesus. Então vamos ver aqui qual foi essa primeira situação ou essa virtude que Jesus viu dele. Primeiro, um verdadeiro israelita. Conhecendo o caráter de Natanael, o mestre afirma que ele não era israelita apenas de nascimento. Tá vendo? Jesus conhecia ele. Porque antes Jesus não vai dizer, no versículo de número, aqui ó, aleluia, glória a Deus, 48, disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Jesus já sabia quem era Natanael. Jesus sabia, aleluia, a índole, o caráter de Natanael. É por isso que ele diz, um verdadeiro israelita, né? Então vamos ver mais aqui, um verdadeiro israelita, né? Ele não era somente um verdadeiro israelita, porque era de nascença, né? Mas alguém digno de ser chamado assim, porque possuía o Espírito, tá vendo? Ele possuía o Espírito, ele possuía a piedade, ele era íntegro, né? Ele era íntegro, de um judeu assim, tá vendo? Devemos ser discípulos de Jesus, dignos do nome discípulos. Tá vendo? Irmão, não é todo mundo que carrega esse caráter. Não é todo mundo que carrega a integridade. Não é todo mundo, irmão, que merece ser chamado discípulo. Não é todo mundo que merece ser um diácono. Não é todo mundo que merece ser um pastor. Não é todo mundo que merece ser um presbítero, ou um auxiliar de trabalho, ou um apóstolo. Por quê, irmão? Porque muitas vezes nós vamos dar credibilidade a algumas pessoas e de repente quando eles chegam a um patamar, eles começam a se revelar quem eles são. É por isso que está tendo muitos escândalos, meus irmãos. Por quê? Porque nem todo mundo é íntegro de ser um discípulo, né?
E muitas vezes nós, como pastores, nós nos enganamos. Não é? Quem não se lembra de Samuel, 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, quando o Senhor diz a ele que eu não olho a aparência, Samuel, mas eu vejo o coração. Então, muitas vezes nós vamos pela aparência, muitas vezes nós vamos por uma palavra bonita, muitas vezes nós vamos por uma sabedoria, por uma retórica, e muitas vezes nos enganamos, meus irmãos. Por isso que está tendo muitos escândalos. Aí muitos dizem, não, o pastor fulano de tal fez isso, fez isso, fez aquilo. Será que é um pastor mesmo? Será que ele ou ela é digno de ser chamado um discípulo de Jesus? Porque, irmão, você ter um jeito, você ter uma aparência é uma coisa, mas o que importa é dentro de você. Foi isso que Jesus disse de Natanael. Aí está um verdadeiro israelita, porque não era de aparência como os fariseus, como os escribas, como os saduceus que perseguiam Jesus, né? Que era só aparência, e o amor estava onde? E a piedade estava onde? E a integridade estava onde? Então, meus irmãos, tomemos cuidado, porque muitas vezes nós somos enganados, não é? E Jesus, ele deixa bem claro, né? Ele deixa bem claro que Natanael é um verdadeiro israelita. Aí diz mais aqui, ó, ter um coração voltado, olha, ao Senhor Jesus, amar os seus ensinos. Veja, um verdadeiro discípulo, um verdadeiro israelita, ele ama Jesus acima de todas as coisas. E outra coisa, ele ama os ensinamentos de Jesus, né? Ou seja, ele ama o estudo bíblico, ele ama a escola bíblica, ele ama culto de doutrina. Se ele não amar essas coisas aí, meus irmãos, não tem condições. Não tem condições, porque um verdadeiro israelita, ele ama as coisas de Deus. E Natanael, irmão, era um homem de Deus, era um crente, irmão. Era servo de Deus, porque Filipe vai dizer aqui, no versículo 45 de João 1, diz assim, ó. Filipe achou Natanael e disse-lhe, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas. Jesus de Nazaré, filho de José. Ele e Filipe eram homens que pesquisavam, que procuravam a Jesus. Antes de conhecer Jesus, antes de saber de Jesus, eles estavam procurando Jesus. É por isso que Filipe usa a expressão, achemos aquele de quem Moisés escreveu. Então eles já estavam procurando Jesus, ó. Eles eram homens de Deus. Por isso que Jesus viu ele. Jesus viu ele e disse, aí está um verdadeiro israelita. Oh, glória! E depois nós vamos fazer o segundo vídeo falando sobre, aqui na segunda parte, né, do versículo 47, em quem não há dolo. Vamos descobrir o que é dolo. Pai do Senhor, em nome de Jesus. Te inscreve no nosso canal.